Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui responder uma inscrita aqui do canal. Ela deixou uma pergunta lá no e-mail e eu não vou falar o nome dela, né? Porque ela entrou no e-mail, o e-mail é reservado, mas ela me fez uma pergunta muito interessante, eu quero responder aqui nesse vídeo rapidamente. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, essa irmã, eu não sei assim, se ela é uma jovem ou se ela é uma senhora, mas ela perguntou algo muito importante lá no meu e-mail. Eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo e para respondê-la, eu quero já agradecê-la por ela ter enviado essa pergunta e eu quero aqui responder a pergunta da irmã. Ela fez a seguinte pergunta: se quando Deus ele falou comigo acerca da alimentação, se Deus falou comigo acerca somente do cachorro quente ou outros tipos de alimento, né? Então quero aqui responder, porque pode ser também a dúvida de outros inscritos, outros irmãos e irmãs. Então assim, na época, isso já tem anos, tem muitos anos mesmo, e eu me alimentava de uma forma assim, mal, né? Falando de uma forma muito clara, utilizando aqui um português muito claro para que todos vocês possam entender. Eu me alimentava de uma forma muito ruim, e isso vinha de um hábito, e isso vem desde que eu não era cristã, bem jovem. Eu comia muito assim, quase todos os dias, que eu me lembro, durante a semana. Eu tinha algum dinheiro, eu ia lá e comprava o cachorro quente. Comia muita pizza, bebia refrigerante quase todos os dias. Já cheguei ao ponto de quase ficar viciada em refrigerante, porque você vai adquirindo um hábito, aquilo vai se tornando um hábito, né? E então era assim, dessa forma. E uma semana eu comia acho que umas 3 vezes na semana aquele cachorro quente. E pizzas e, enfim, tudo que dava vontade. Pudim, coisas assim, né? Dessa natureza. E Deus ministrou no meu coração. É uma época que eu me consagrava muito, buscava muito a presença do Senhor, jejuava, orava muito, e ali Deus falou comigo claramente acerca da minha alimentação. Minha serva, eu não quero que você se alimente dessas comidas. E ali eu perguntei ao Senhor, falei, mas Senhor, por que isso? Isso tem alguma coisa a ver com a espiritualidade? Isso tem a ver com a parte espiritual? O Senhor se importa com isso? E ali, irmãs, eu estou falando de um relato pessoal, e Deus falou que sim, que Ele não queria. E ali Deus me reportou para a vida de vários homens que desempenhavam funções específicas e que eles não comiam como os outros comiam. Eles não comiam o que as pessoas que estavam ao seu redor comiam, se alimentavam. Por exemplo, estou me lembrando aqui de Daniel. E ali, irmãs, Deus ministrou profundamente no meu coração e eu fui mergulhar na palavra. Deus foi me mostrando na palavra a vida de vários homens, várias pessoas das escrituras sagradas, porque a Bíblia ela deve ser o norte, né? E eu não quero aqui fazer disso uma doutrina, mas esse vídeo serve de reflexão e de inspiração, que você mergulhe na palavra de Deus. Eu não quero também que você acredite 100% naquilo que eu estou aqui falando, mas que você tenha a prática, o hábito de ler a palavra do Senhor e mergulhar nas escrituras, como Ele falou comigo. E ali Deus me mostrou a vida de vários homens. Sansão, Samuel, falou de Daniel,
falou de todo um proceder na vida desses homens que eles não viviam de qualquer maneira, eles tinham uma vida regrada. Eu estou me lembrando aqui também de João Batista, que vivia no deserto, se alimentava de mel. Então, e Deus foi me mostrando na palavra do Senhor que não era assim, que se eu quisesse ter uma vida longa na terra, e ali Deus foi falando comigo desse corpo terreno, desse corpo terreno, né, da matéria física. Se eu quisesse viver o chamado, se eu quisesse ter uma vida longa, desempenhar o chamado, a vida que Ele tinha programado para mim, eu precisava estar em condições, inclusive biológicas, para fazer o ID dele. Mas foi algo assim muito maravilhoso naquela época. E ali eu cortei o cachorro quente, né? Tem um lugar aqui que vende cachorro quente, é muito apetitoso, muito delicioso. E assim, muito bem feito, e eu não passo mal, né? É um lugar assim que remete para mim e para várias outras pessoas, porque o lugar faz um sucesso. Eles devem vender muitos cachorro-quentes por dia, e é um lugar assim limpo, é um lugar asseado, e é um lugar que eu não passo mal. Assim, é o lugar mais livre, digamos assim, de bactérias, de salmonela, eu não passo mal. Tem essas intoxicações alimentares que comumente as pessoas têm. E ali eu cortei, irmãs, o cachorro quente na época, pizza. E ao longo dos anos, né, porque isso já tem muitos anos mesmo, muitos anos, eu fui melhorando, fui pesquisando um pouco mais e fui descobrindo, né, algumas situações que os alimentos eles causam. Então, para concluir o assunto do cachorro quente, para entrar em outros assuntos, hoje eu busco equilíbrio, né? Hoje eu busco equilíbrio. Eu não vou ser hipócrita de falar para os irmãos e as irmãs que eu não como mais o cachorro quente, mas eu busco assim um equilíbrio. Por exemplo, tem coisa de uns 3 meses atrás que eu comi um cachorro quente. E eu não sei quando que eu vou comer o próximo, né? Isso tem 3 meses. Porque a gente fica com vontade, eu ainda não consegui deixar. E eu tenho buscado o equilíbrio na minha vida como um todo. O equilíbrio. Eu me lembro que ficou, acho que quase um ano que eu não comi, foram longos meses, né? E ali eu passei lá, né? Tem até uma menina, uma irmã que trabalha lá. Aí ela me cumprimentou e eu comprei o cachorro quente, né? E eu comprei até de linguiça, porque no meu entendimento ele tem um pouco sim de nitrito, né? Mas eu acredito que ele é menos tóxico do que a salsicha. A salsicha ela é muito tóxica. Então, e aí eu fui lá, acho que tinha uns 8 meses, eu não fiquei marcando. E aí eu comprei uns anos aí atrás, né, para matar um pouco a vontade. E quando eu vou assim comer, ketchup, mostarda, que eu gosto de mostarda. Não utilizo daquele molho verde, que aquele molho verde, né, ele tem muito óleo. E não utilizo também da maionese. Então assim, né, para matar mesmo a vontade. E eu comi sim, acho que tem uns 3 meses atrás, né? Fui lá e comprei uns 3 meses atrás e não sei quando que eu vou comer o próximo. Mas eu reduzi muito, né? Eu não consegui tirar totalmente porque a gente sente vontade, né? A gente sente, mas não é algo assim que eu toda semana. E eu tenho buscado equilíbrio em todas as coisas, né? E tenho modificado a minha alimentação, por exemplo, refrigerante. Eu não compro mais, eu não faço uso do refrigerante, salvo em algumas exceções, quando eu vou em alguma festa, algum aniversário. Aí, ali eu como sim, mas eu como o bolo doce, o bolo de aniversário, docinho, se tiver um cajuzinho, um beijinho de coco, eu como sim, mas eu dentro da minha casa eu não utilizo do açúcar, eu tomo café sem açúcar, suco sem açúcar,
tudo sem açúcar. A não ser algum suco que eu compro, que é muito difícil, geralmente é natural. Pudim, eu não faço pudim, eu não faço bolo na minha casa. Se eu fizer um bolo, o menos de açúcar, eu faço pouquíssimo bolo, porque eu não sei muito assim, não sei fazer bolo. E eu fico muito pé atrás com o fermento, né? Porque eu não vejo nenhuma função ali no fermento, ele só incha para dar aparência. E eu acabo remetendo isso para a espiritualidade. Então, assim, eu tô falando de algo pessoal meu, de uma experiência, né? Coisas minhas mesmo, cismas. Então, eu não sei fazer bolo. Quando eu tô com muita vontade de bolo, eu posso até comprar um bolo, mas eu divido com pessoas, eu compartilho com pessoas, porque como você deixa de comer açúcar, o teu paladar ele fica muito mais apurado, então você sente muito o açúcar das coisas, né? Algo que eu gosto muito é de cavaca. Não sei se você gosta de cavaca, cavaca com café. E eu me recordo que quando eu não tinha esses hábitos novos alimentares, né, que isso é de uns anos pra cá, eu comia cavaca, eu não sentia nada, mas hoje quando eu vou comer cavaca, irmãs, aquele é extremamente doce, chego assim, minha língua chega a ficar dormente de tanto doce que é aquilo. Então eu começo assim a pensar, e eu só tô compartilhando essas experiências porque a irmã perguntou. Aí eu fico assim pensando comigo, como que a população adoece de diabetes mellitus, porque quando a pessoa ela ingere muito açúcar e não tem muito essa prática de retirar, você não sente muito, você vai no teu automático, porque as papilas gustativas já se acostumaram com aquilo. Agora, irmãs, haja pâncreas, haja pâncreas. Por isso que existe um programa de saúde, que é o hipertensão e diabetes, porque é muito açúcar que ingerimos. Então, assim, hoje eu não consigo mais comer cavaca, que eu gostava, tanto porque é muito doce, e eu ainda não encontrei uma padaria que tenha menos doce, tem muito doce. Então, assim, e não somente assim na época Deus falou comigo, mas os produtos industrializados de uma forma em geral. Os produtos industrializados de uma forma em geral. E eu me lembro que alguns anos atrás eu comecei a perder o equilíbrio, né, das coisas e comecei a perder peso, emagrecer, ficar abatido. Então hoje eu busco equilíbrio. Mas açúcar eu procuro não ingerir, não comer doces, porque inflama o corpo. Inflama o corpo. E o açúcar, ele vicia, ele é viciante. Comparado a uma cocaína, é viciante. Então, assim, refrigerante eu não compro, salvo assim, mas como eu falei, do equilíbrio. Eu vou em alguma festa, eu como sim aquele pedacinho de bolo, como um pedaço de bolo, bebo refrigerante, eu não vou ser hipócrita de falar que não. Mas Raquel, você bebe em festa de aniversário? Sim, porque eu tô ali no contexto, eu não vou ser a chata, a antissocial. Não, irmãs, eu bebo ali, agora eu não vou ficar bebendo 3, 4, 5 copos de refrigerante, como tem pessoas que, né, fazem. Mas eu bebo sim um copo de refrigerante, um copo e meio, né, e acabou. Depois o restante é só água. O bolo, não trago bolo para casa, tem pessoas que vão em festa de aniversário, traz bolo para casa, não trago bolo para casa. Então, assim, o que Deus ministrou na época, que eu tô aqui me lembrando, são produtos também industrializados de uma forma em geral. O que são produtos industrializados? É tudo que tem pacote, né? Biscoitos de pacote, pão. A irmã perguntou sobre pão. O pão, eu faço pão, assim, um pão, eu pego aveia. Agora eu usava farinha de aveia, mas comecei a passar um pouco mal. Aí eu comprei aquela aveia mesmo, grossa, aveia grossa. Aí eu coloco um ovo, misturo assim, coloco sal e ponho na frigideira. E ali depois eu coloco manteiga, manteiga ali, né? Manteiga, utilizo manteiga, eu não utilizo também margarina. Essas margarinas, né?
porque aquilo dali é plástico, né? A manteiga ela é menos tóxica, manteiga, e como, né? Agora recentemente eu passei a acrescentar também a farinha de linhaça dourada junto nessa mistura. Mas você pode fazer, né, o seu pão caseiro com fubá de milho, com natural, né? Farinha de aveia ou aveia em flocos. E ali eu como de manhã, ou então ovos. Enfim, agora pão é difícil, mas às vezes eu sinto falta assim do pão. Aí eu como um dia, 2 dias e também acabou. O meu corpo sente, né, essa falta de tempo em tempo. Aí eu vou lá e acabo comprando e comendo, como eu estou falando para as irmãs e os irmãos. Eu procuro estar mantendo o equilíbrio, irmãs, porque tudo que sai do equilíbrio não é bom também. A Bíblia diz que a moderação ela é boa em tudo. Então, eu tenho buscado equilíbrio na minha vida como um todo. A palavra do Senhor em Provérbios vai dizer: não sejais demasiadamente ímpio, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo, né? E eu me lembro que uma época eu fiquei assim um pouco fora do equilíbrio, não comia carnes, não comia nada de origem animal. Eu comecei a ficar abatida, não fiquei bem, não me senti bem. E ali eu mesmo percebi que eu tinha perdido o equilíbrio. Então, voltei. Então, eu procuro sim utilizar, mas com muita moderação, muita cautela. Então, é isso, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Que Deus abençoe. Paz.